A crítica que se faz à saúde pública no Brasil e em Porto Alegre é por falta de gestão ou por falta de recursos? Quem escolhe para comentar? É o Vambert. Eu acredito que em Porto Alegre, precisamente, que é foco desse debate, há uma grave crise na gestão da saúde. Nós tivemos diversos episódios que comprovam isso, né? Houve o clássico caso do fechamento do posto no dia do ponto facultativo, mas existem outras realidades. Eu vou citar alguns números que talvez surpreendam ao Vander e a quem nos assiste em casa. Nos últimos 4 anos, as equipes de saúde de família aumentaram de 93 para 95. Nos últimos 4 meses, antes das eleições, elas aumentaram de 95 para 126. Ou seja, em 4 anos, 2 equipes. Em 4 meses, período pré-eleitoral, de 95 para 126. 45 equipes não são sequer reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque não tem médico. E o mais grave, os procedimentos dessas equipes caíram nesses últimos 4 anos 53%. Portanto, esses dados comprovam, junto com os 150 milhões que foram devolvidos ao Ministério da Saúde, as 104 mil consultas com especialistas que nós deixamos de fazer, esses dados nos confirmam que há uma grave crise na gestão, que é uma gestão tradicional, conservadora, não técnica no município de Porto Alegre. Quem sofre o drama? A população, que enfrenta fila nos postos de madrugada em pleno 2012. Comentário, 1 minuto. De fato, nós temos um problema de gestão na saúde. E nós precisamos resolver com técnicas modernas de gestão. Uma delas é incrementar a tecnologia da informação. Nós precisamos tirar a gestão da saúde do século XX e colocá-la no século XXI. Com um cadastro único, acessado por todos os profissionais de saúde sobre o prontuário do paciente. Isso é uma coisa importantíssima. Nós precisamos ter uma gestão eficiente das consultas públicas, sem fazer como lá em Canoas, que é tanto ovacionado, que a pessoa espera 1 hora no telefone e não é atendida, é uma mentira, isso que estão falando aqui para vocês. Não tem gestão da saúde lá. Então nós precisamos de uma central de consultas em que a pessoa já saia encaminhada para o local onde ela vai ser atendida. Gestão tecnológica para o sistema de saúde. E parceria também com a iniciativa privada. A rede privada, você que está em casa, não sei se deu conta, mas a rede privada de Porto Alegre é minúscula. É diferente da de Curitiba, por exemplo, que atende a população com o SUS. Réplica, 30 segundos. Primeiro, eu quero assumir o compromisso de saúde não ser coisa eleitoreira, ou seja, eu garantirei 300 equipes de saúde da família no início do governo, porque esse é o número que a população precisa. Além disso, nós modernizaremos a gestão com teleagendamento e cartão do usuário do SUS. Eu quero construir as 4 unidades de pronto atendimento 24 horas e garantir que as outras 4 que nós temos, como o PAN 3 da Vila Cruzeiro, sejam pronto atendimento, ou seja, que a população não precise de ficha para ter o pronto atendimento garantido. Agora o candidato José Fortunati responde a pergunta sobre segurança. Olá, a segurança pública é uma obrigação do Estado, isso a gente já sabe. Mas sabemos também que cidades onde a prefeitura cria projetos, tem um bom diálogo com a comunidade, os índices de criminalidade diminuem. Por isso, qual o seu projeto para diminuir a criminalidade de Porto Alegre? Quem o senhor escolhe para comentar, candidato? Adão Vilaverde. Quero continuar esse diálogo com o candidato Adão Vilaverde, porque, como o próprio apresentador disse, segurança é uma obrigação do Estado, mas o município deve participar. Nós vamos participar. Quero convidar o candidato Adão Vilaverde a conhecer o gabinete de gestão integrada que nós estamos construindo, está em construção. Vai ficar pronto ainda no mês de setembro, então não é para o futuro, isso já está sendo feito. Quero convidar o candidato Adão Vilaverde para sair pela cidade e verificar que toda a iluminação pública, os 80.500 pontos de iluminação pública foram substituídos, aumentando a eficiência em mais de 35% da iluminação com um custo menor. Quero convidar o candidato Adão Vilaverde a percorrer a cidade e perceber que nós estamos ampliando o monitoramento eletrônico da cidade, nas escolas,
Vamos começar nos parques da Redenção, no Parque da Harmonia. Estamos fazendo com que haja uma ampliação desse monitoramento também nas vias públicas através das câmaras da IPTC e da Guarda Municipal. E esse centro de comando integrado, que nós estamos chamando, terá a participação da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nós já fizemos esse contato, estamos fazendo um protocolo para que, de forma integrada, município e governo do Estado realmente atendam à questão da segurança na nossa cidade. Isto é fundamental, é com ações concretas que já estão acontecendo. Nada do que eu estou afirmando é para o futuro. São coisas que Porto Alegre já está realizando com muita tranquilidade, com a participação da população de uma forma muito concreta. Obrigado, candidato. 1 minuto para o comentário. O seu governo é um governo do gerúndio, porque o senhor sempre está prometendo, está fazendo, estou realizando. Ou seja, quando está chegando na véspera das eleições, o seu governo se movimenta. É a prova de que não assume os seus compromissos. Não cumpriu com vizinhança segura. O investimento do vizinhança segura de 2008 até agora foi só 30% de recursos. Ou seja, o seu problema é exatamente o que foi colocado na pergunta. Qual é a sua política para baixar o índice de criminalidades? É isso que o senhor não respondeu. Ficou clara a pergunta, o senhor derivou, me convidou para fazer um conjunto de visitas. Eu já estou fazendo e, infelizmente, estou verificando que estamos diante de uma prefeitura que renunciou às suas funções públicas. Não assume a questão da segurança pública hoje, que é o novo paradigma da questão das políticas nos municípios. Renunciou a esta condição. Infelizmente, eu vou assumir esta responsabilidade. Réplica. Este é um discurso muito fácil de que eu vou fazer. Nós estamos fazendo. Aliás, há pouco nos atacaram pela falta de gestão na saúde. Volto a lembrar que, segundo o índice de desempenho do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, Porto Alegre é a 4ª capital do país com melhor atendimento, melhor infraestrutura e melhor forma de atender a população através do Sistema Único de Saúde. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte. Naturalmente, os candidatos que são opositores tentam desqualificar a cidade de todas as formas. Mas a população sabe que estamos fazendo de forma concreta. O candidato Jocelinha Zambuja foi sorteado com a questão sobre mobilidade urbana. Um dos maiores problemas da nossa cidade hoje é, sem dúvida, o trânsito. Nos horários de pico, então, nem se fala. A fluidez dos carros fica absolutamente prejudicada em vários pontos e se perde muito tempo entre os deslocamentos. Eu gostaria de saber o que pode ser feito para melhorar essa situação. Candidato Jocelinha, escolhe quem para comentar? O candidato Robaina. Na verdade, nós vivemos um caos que foi programado. Eu me lembro quando eu era vereador, em 96, havia uma proposta de se retirar a rodoviária de Porto Alegre do local onde ela está. E eu fui contrário, criei uma comissão na Câmara, presidi essa comissão e nós mantivemos a rodoviária no seu local, porque ela é a melhor rodoviária do país. Pode-se entrar e sair da rodoviária sem causar qualquer caos no trânsito. Mas nós temos um problema grave, que é o problema de não termos uma rodoviária metropolitana para receber os ônibus da grande Porto Alegre. Naquela oportunidade eu propus que se fizesse essa rodoviária, pois eu vou fazer no meu governo. Eu vou tirar todos os ônibus da grande Porto Alegre de dentro de Porto Alegre. Nós precisamos ter ali, onde está a estação do Transurb, na frente do aeroporto, uma estação metropolitana, justamente recebendo então os ônibus de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaí, enfim, da grande Porto Alegre. Esses ônibus chegam ali, fazem a integração com as linhas T's e fazem também com o Transurb. E a mesma coisa nós vamos fazer com o aeromóvel que está parado lá na frente da Câmara. Nós vamos estender a linha do aeromóvel por cima do Riacho Ipiranga até lá a Universidade Federal. Com isso, os ônibus de viamão lá vão ter uma estação de transbordo. Não vão entrar mais dentro da cidade. Nós não teremos mais esses veículos pesados. Isso será uma alternativa de trânsito. Vamos também fazer as linhas do catamarã para que sejam regulares e integradas ao transporte coletivo, fazendo com que as pessoas saiam do centro da cidade. Obrigado, candidato. 1 minuto para o comentário do candidato Robaina. Para atacar a questão da mobilidade urbana, é preciso, em primeiro lugar, combater a máfia que controla o transporte público de Porto Alegre. São mais de 20 anos sem licitação, é um escândalo, desde o governo do PT, não se faz licitação, portanto os ônibus são caros, serviços ruins e também o peso
desses empresários do transporte impede, por exemplo, que se execute uma medida básica, que é o transporte hidroviário ligando a região das ilhas ao centro, ligando a região da Zona Sul ao centro. Isso é preciso ter medidas efetivas que possam, de fato, fazer com que o transporte público seja priorizado. Mas eu queria, Jocelyn, te comentar só uma questão. Eu fico impressionado, porque o Fortunati, a Manuela e o Vila, eles falam como se eles não governassem. Eu acho que esse debate, os candidatos têm que se explicitar aqui. O Fortunati só faz promessa do que vai fazer, o Vila Verde não se declara o que é. Então é preciso debater a verdade. Candidato Jocelyn, 30 segundos. Robaina, nós fizemos a proposta do catamarã ser uma linha regular municipal, saindo do centro, a Tristeza, a Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami. Por exemplo, o cidadão que mora na Restinga sai do centro da cidade, ele em 15 minutos está na Ponta Grossa, faz a integração, passagem integrada com os ônibus e mais 10, 15 minutos ele está na Restinga. Não precisa ficar 1 hora dentro dos ônibus. Nós precisamos ter as ciclovias, que eu fiz as leis de ciclovias e agora se está fazendo as ciclovias. Mas quando eu propus lá em 96, o Tarso achou que não precisava. Candidato.